Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Noções de Direito. Bom dia, professor Eduardo. Então, hoje nós vamos retomar ali o nosso conteúdo referente, nós vamos estudar ainda um pouquinho sobre a Constituição Nacional, tá? Na aula passada a gente estava falando um pouquinho sobre os princípios ali da Constituição. Hoje a professora gostaria de explicar para vocês um pouquinho sobre como é a estrutura da Constituição brasileira. O slide está aparecendo certo para vocês? Tá, só um pouquinho, que o meu parece que tá... As letras estão ficando ao contrário. Tá, vou continuar aqui, só um minuto. Então, assim, pessoal, hoje nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a Constituição, né? Faz umas 2 aulas já que a gente está estudando um pouquinho a mais sobre ela, entendendo um pouquinho o que é esse documento tão importante dentro do nosso país, né? Esse documento ali que norteia sobre as leis, nossos direitos, nossas garantias fundamentais enquanto cidadãos dentro do Brasil. Só um minutinho. Ô, Ricardo, só um minutinho, pessoal. Por que minhas letras estão saindo tudo ao contrário ali na tela? Desculpa, pessoal, só um pouquinho, tá arrumando aqui a apresentação. Só... É que o meu slide para mim... Ah, agora arrumou. Então, vamos continuar ali. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre a Constituição hoje, né, pessoal? Vamos explorar a estrutura ali da Constituição de 1988, que a gente já vem estudando em outras aulas. Então, né, para revisar ali, retomando ali, o que é a Constituição, né? Nós já falamos várias vezes, mas é o documento legal mais importante de um país, ele serve como lei fundamental que estabelece a estrutura e o funcionamento do Estado. Então, como a professora já falou para vocês várias vezes, a nossa Constituição Federal é o documento mais importante dentro do país, né, que ele estabelece a estrutura, funcionamento. Ali estão estabelecidas todas as regras, os nossos direitos, as nossas garantias ali enquanto cidadãos, tá bom? Então, no caso ali do Brasil, a Constituição de 1988 é o documento abrangente que delinea as principais instituições, direitos e deveres do cidadão. Nós, na aula passada, também estávamos estudando ali um pouquinho sobre a história da Constituição, onde verificamos que a nossa última, ela sofreu várias alterações desde o início, desde quando começou lá na época de Dom Pedro I, e a última Constituição foi a Constituição Cidadã ali em 1988, que é a que está vigorando até os dias de hoje, né? E ela teve algumas pequenas alterações ali no texto, como eu expliquei para vocês, que quando existe um processo de rigidez para ser alterado algum texto dentro da Constituição, então alguma lei ou outra que às vezes não condiz com a situação atual ali no nosso país, então é feita algumas pequenas alterações. Mas a nossa Constituição atual é a Constituição Cidadã, que está vigorando desde o ano lá de 1988. Então, hoje, a professora quer explicar um pouquinho para vocês como que é a estrutura desse documento tão importante no nosso país. Ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é o quê? É o preâmbulo, pessoal, que nada mais é que a introdução do que significa esse documento tão importante. A parte 2, ela é a parte onde ela é dividida entre 9 títulos, desde o artigo 1º até o 250, onde está estabelecida ali todas as normas, regras, direitos ali do cidadão. E por último, temos a parte 3, que é o ato da disposição constitucional transitórias, que são regras, né, temporárias que foram criadas o quê? Para facilitar a mudança do antigo sistema das leis lá da época da ditadura. Então, ela está dividida nessas 3 partes. A primeira parte agora, que é o preâmbulo, que eu estava explicando para vocês anteriormente, que é a parte, eu vou explicar o que é, né? Que é a introdução. Preâmbulo é a introdução da Constituição e estabelece os valores e objetivos fundamentais que norteiam o documento. Ele destaca a busca pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a erradiação da pobreza e igualdade da liberdade. Então, aqui no preâmbulo, ele nada mais é do que a introdução, né, quais são os valores, objetivos fundamentais que norteiam ali a nossa Constituição. Vou fazer a leitura breve para vocês conhecerem o que está escrito ali no preâmbulo da nossa Constituição Federal, ok?
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais à liberdade, à segurança, o bem-estar e desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse é o preâmbulo da nossa Constituição, onde está explicando ali os valores e os objetivos fundamentais dela. Aí a segunda parte, né, onde eu disse para vocês ali que trata o quê? Dos artigos, né, e está dividida em 9 títulos. O título número 1, ele fala o quê? Dos princípios fundamentais ali da nossa Constituição. O que são a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Daí ele fala alguns dos princípios fundamentais, né? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pessoal, vocês, quando vão ler já leram alguma vez alguma lei? Pode ligar o microfone, professor. Alguém sabe, quando vocês vão ler, fazer a leitura de alguma lei específica, vocês têm que entender. Aqui fala o artigo 1. Vocês sabem o que significa esses números romanos abaixo? Na leitura do documento, o número romano ele significa o inciso, né? Então, quando tem a apresentação do número romano, ele quer dizer o inciso 1, 2, 3, 4, 5. Só para vocês conhecerem um pouco do documento, entender um pouquinho como que é a estrutura dele. Aí depois nós temos... Oi? Pode. É parágrafo, professor. Eu já vou chegar nele, tem um exemplo ali. É o parágrafo, ele parece 2 S um em cima do outro, né? Isso, eu já vou explicar para eles. Então, só para entender um pouquinho, né, como que faz a leitura ali do documento. Então, aqui, quando aparece o número romano, é inciso, tá, pessoal? Meu Deus. Aí o título 2, que fala um pouquinho dos direitos e garantias. O título 3, da organização do Estado. O título 4, a organização dos poderes. Em como que está dividido nossos poderes, né? Esse título, ele detalha a organização e funcionamento dos poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo a competência e as atribuições de cada um. Aí o título 5, que fala um pouquinho ali sobre a defesa. Este título trata dos estados de defesa e de sítio, bem como forças armadas e do papel das instituições na defesa da democracia. Então, ali a nossa Constituição, né, como eu expliquei, ela vai até o título 9. Cadê quero mostrar ali o Szinho que o professor perguntou. Tem algum... Aqui, ó. Depois do artigo 18 tem o parágrafo 1º e o 2º. Estão vendo aqui, pessoal? Esse é o Szinho que o professor estava falando. Isso aqui, quando vocês vão fazer a leitura de alguma lei, isso aqui se chama parágrafo, tá? Então, assim, essa parte eu trouxe só para apresentar um pouquinho para vocês, para mostrar um pouquinho a estrutura do documento, como que ele está dividido, certo? Como ele está dividido, como eu disse, ele vai ali do artigo 1º até o 250, dividido em 9 títulos, e tem ali o nosso preâmbulo, que é a introdução, onde explica o que está descrito nesse documento tão importante. Tem umas questõezinhas aqui, então todo mundo entendeu, pessoal, o que é o preâmbulo da Constituição e o que é a Constituição do nosso país? Então, a Constituição, né, é o nosso documento mais importante, é a lei que organiza o Estado, definindo seus poderes, órgãos e as relações entre o Estado e cidadão. Então, como eu já falei várias vezes, é a lei mais importante ali do nosso país. Preâmbulo é a introdução da Constituição, né, que expressa ali os valores e os princípios fundamentais
que norteiam a organização do nosso Estado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, agora a professora só fez essa pequena abordagem, lhe expliquei para vocês um pouquinho da estrutura do documento. E agora eu vou falar um pouquinho ainda sobre o tema da Constituição. Agora a gente vai falar um pouco sobre os direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal, tá? Então, ali, a gente, desde quando nós começamos as aulas, a professora já explicou lá sobre os princípios, falei sobre a história da Constituição, falamos sobre direitos, falamos um pouquinho da história da Constituição, agora fiz uma breve apresentação ali de como que é a estrutura do documento em si, e agora a gente vai falar um pouco nessa aula sobre os direitos e garantias fundamentais de nós, cidadãos, que está estabelecida dentro desse documento. Então, agora a gente vai entender um pouquinho dos nossos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Desde quando começou as nossas aulas, a professora já explicou para vocês alguns direitos e garantias lá no começo, nossos direitos básicos, direitos fundamentais lá, educação, saúde, moradia, direito à vida. E agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre eles hoje, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Professor, os alunos, eles têm celular, né? Depois a gente vai liberar um pouquinho mais para eles fazer uma pesquisa rápida de uma atividade dessa aula, tá bom? Então, vamos apresentar um pouquinho agora, um pouquinho desses direitos e garantias fundamentais estabelecidos ali na nossa Constituição. Então, agora nós vamos explorar os direitos e garantias fundamentais presentes na nossa Constituição brasileira, ali de 1988. Esses direitos, eles são considerados os pilares de uma sociedade democrática e têm como objetivo principal proteger a dignidade e a liberdade de todos os cidadãos. Então, os pilares, esses direitos, né, são considerados os pilares ali da nossa sociedade democrática. E o principal objetivo dele é o que? É proteger a nossa liberdade como cidadãos do nosso país. Então, agora vamos descobrir um pouquinho quais são esses direitos e garantias, pessoal. Atividade vocês podem fazer grupos, acho que é muito, vamos fazer depois duplas, para vocês pesquisarem a fundo. Eu vou falar um pouquinho com vocês, revisar, porque eu acho que a gente já falou um pouco desses direitos aqui nas nossas aulas, começando ali sobre o direito à vida e integridade pessoal, né? Então, esse é um direito, pessoal, que garante... desculpe. Esse direito, o que ele garante? É o direito que garante o direito de existir. De todos nós temos o direito de ter uma vida, na verdade, uma vida digna, e garante também a nossa integridade pessoal, que protege o indivíduo contra qualquer violação contra o seu corpo, sua mente, a violação moral. Então, é um direito nosso, essa proteção à nossa vida e à nossa integridade pessoal, tanto física quanto moral. Isso é algo que está ali já previsto como direito fundamental na Constituição brasileira. Igualdade perante a lei. Já falei para vocês várias vezes sobre a igualdade, né? Que perante a lei, todos devem ser tratados de igual forma ali nas normas judiciais e pelo Estado, sem distinção arbitrária de raça, religião, gênero ou classe social. Qualquer tipo de característica pessoal. Todos devem ser julgados ali perante a lei de forma igual, independente da sua religião, da sua cor, classe social. Todos têm esse direito de igualdade. Aí, vamos falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão e imprensa. A liberdade de expressão e imprensa, todos nós temos o direito de manifestar a nossa opinião. Então, assim, nós podemos expressar a nossa opinião, as nossas ideias, sem uma censura prévia do Estado. E a liberdade de imprensa é o quê? É uma extensão disso. Por quê? Ela garante o que a imprensa, os veículos de comunicação, o direito de investigar, de informar e de criticar sem interferências do governo, tá? E liberdade religiosa também a gente já falou bastante. Todos nós temos direito de escolher a nossa religião, a nossa crença, a nossa convicção filosófica. E também tem o direito de não escolher nenhuma religião. Se você
Você é livre, você é livre para escolher. Eu quero ser católico, quero ser evangélico, quero ser ateu, não quero seguir nenhum tipo de filosofia, de religião, de crença. Você é livre, você tem essa liberdade de escolher, isso está determinado ali na Constituição, tá? Direito à educação e saúde, também já falamos bastante, né? Direito à educação e saúde, além do direito, é um dever do Estado garantir isso para todos os cidadãos. Saúde, né? Universalidade disso, todos têm direito ali ao sistema SUS, né? O Sistema Único de Saúde do Brasil, independente também de cor, gênero, classe social, todos têm direito e acesso à saúde. Educação também é um direito nosso, é dever do Estado e também a sociedade deve colaborar com isso. A família também tem o dever de contribuir com isso, com a educação de todos. Temos também ali o direito à privacidade. Nós temos o direito de privacidade. Não é porque o Estado ele tem maior poder que ele pode simplesmente chegar lá na nossa casa a hora que quiser e entrar e pronto. Vocês vê, ele precisa no mínimo ali um mandato judicial, porque existe uma lei que protege a nossa privacidade. Então, todos nós temos esse direito de ter a nossa vida privada sem intervenção ali direta do Estado. Vocês veem quando acontece qualquer coisa, por exemplo, que a polícia entra na casa para fazer qualquer investigação, não é porque ele é policial que ele simplesmente representa o Estado, ele pode entrar lá na sua casa e fazer uma revista. Ele precisa ter o mandato judicial, que é quem? Um juiz que vai autorizar isso. Habeas corpus. Quero falar com vocês um pouquinho ali sobre habeas corpus. O que que é? É uma garantia ali prevista na Constituição, utilizada para proteger o direito de ir e vir. Ele é acionado sempre que alguém estiver sofrendo ameaça de sofrer prisão ilegal ou abuso do poder. Então, às vezes, uma pessoa ela é presa, mas ela ainda não foi julgada, ela ainda não foi condenada. Não existem provas suficientes para dizer que ela realmente é culpada daquele crime. Então, existe esse habeas corpus que permite o quê? Que ela responda esse processo em liberdade. Até chegar lá ao julgamento, que vão ser reunidas todas as provas, para ela ser condenada ou inocentada. Então, o habeas corpus é esse documento que protege a pessoa. Ele ainda não foi condenado, então ele não precisa necessariamente estar preso, a não ser que seja um caso que já tenham provas explícitas, né, que ele realmente cometeu o crime. Direitos sociais, né, que é o quê? São garantias fundamentais focadas ali no nosso bem-estar, na qualidade de vida e na redução das desigualdades. Exige uma forte atuação ali do nosso Estado para oferecer esses serviços básicos e condição de vida digna a todos os cidadãos. Alguns direitos sociais ali, onde que a gente pode ver isso? O trabalho, existem alguns programas contra o desemprego no nosso país, programas ali de moradia social. Existem aqueles programas que as pessoas que têm uma renda um pouco menor compram casas mais baratas. Isso aí são todos programas que o governo faz, o quê? Para cumprir esses direitos sociais que nós cidadãos temos. Direito da criança, do adolescente e do idoso, que também é um direito de proteção que existe contra as crianças e contra os idosos, as pessoas com deficiências. E, por último, ali, os direitos de minoria, que garante esses grupos que têm características étnicas, religiosas, de gênero, orientação sexual e não ocupam posição de dominância social. Então, aqueles grupos menores de pessoas, eles também têm os direitos garantidos em lei. Vamos pensar ali, os povos indígenas do nosso país. Quando começou lá na descoberta, eles eram quem? Eles dominavam o país. Hoje em dia, eles são grupos bem menores, mas eles também têm os direitos deles ali estabelecidos na Constituição. Então, ali os direitos das minorias. Então, fiz um breve resumo de cada um desses direitos e garantias fundamentais que estão estabelecidos na nossa Constituição. E agora, o que é atividade para vocês? Vocês vão sentar em dupla. Vocês estão em quantos na sala? 16, então dá para fazer 8 duplas, né, professor? Aí cada um escolhe um desses direitos, faz uma pesquisa do que é e como que está sendo aplicado na prática.
Então, vamos escolher, tem que ser cada dupla escolhe um direito diferente, uma garantia diferente para fazer uma pesquisa do que é. E vai pesquisar um exemplo de como que isso está sendo apresentado, como que isso está sendo aplicado, como que na prática isso está acontecendo. Ali, por exemplo, o direito da igualdade perante a lei, alguém que vai ser julgado, ele está sendo julgado de forma igual, sem discriminação. A liberdade religiosa, quando eu escolho a minha religião, eu estou exercendo ali essa minha garantia que está prevista na Constituição. Então, sentem em duplas. Professor, você pode designar a cada um aí uma das garantias, a cada dupla? Só cuida para eles não escolherem o mesmo, tá? 8 duplas. Sim. A outra, né, professor? Essa, desculpa. Então, aí vocês vão pesquisar o que é essa garantia que vocês escolheram e vão colocar um exemplo de como que ela está sendo aplicada na prática. Vocês podem escrever no caderno e aí vocês postam a foto para mim lá no Classroom. Eu vou deixar a atividade lá para vocês postarem, tá, pessoal? Essa atividade vai valer nota. Pessoal, então já foi ali distribuído os temas, professor? Aham. Então eu vou dar aí para vocês uns 15 minutos para vocês e tem que anotar no caderno, todo mundo tem que ter no caderno, professor, porque depois eles têm que postar que vai valer nota, tá? Eles tiram a foto da atividade do caderno e postam lá no Classroom. Então, mesmo que é em dupla, coloquem o nome ali na atividade, o nome da dupla, e depois cada um posta de forma individual ali no Classroom, tá? Entendido, pessoal? Ótimo. Então, ali vamos dar esses 15 minutos para eles fazerem essa pesquisa, professor. Sim, isso mesmo. Tá. Eu tô aqui, professor. Qualquer coisa é só chamar, tá? Professor, eles já anotaram qual que é a garantia e direito que eles vão escolher? Porque eu estou pensando em deixar fixada a tela onde fala o que é para eles fazerem, que é a definição e exemplificar na prática. O que você acha? Tá, aham, daí você me fala, eu estou aqui, só não está aparecendo meu rosto, mas eu estou aqui, tá? Tá, professor, pode deixar. Mas assim, se qualquer aluno quiser vir me perguntar alguma coisa, ou o senhor quiser perguntar, eu estou aqui, tá? Pessoal, professor, eles terminaram já a atividade? Alguns já, outros ainda estão fazendo. Tá. Pessoal, quem for postar lá no Classroom agora já terminou e vai postar, o que eu vou pedir para vocês? Por favor. Por favor, pessoal, não postem como comentário, não coloquem a foto lá no mural, porque não tem como eu dar nota. Vocês têm que vir aqui. Libera minha tela, fazendo um favor. Vocês vão vir aqui na nossa disciplina de noções de direito e vão vir aqui, pessoal, na atividade 02 sobre direitos e garantias fundamentais. Aí vocês vão clicar dentro dela e vão anexar aqui dentro a atividade, tá? Senão a professora não consegue dar a nota. Tem gente que vai lá, às vezes, e coloca lá no mural a foto ou como comentário. Eu não consigo. Tem que ser aqui dentro da atividade 02, que vai valer 5 pontos, tá? 5 pontos ou 0,5? Ah, é 0,5. Que daí vai. É 100 pontos ou 10, professor? Como que? Ah, então é essa. Pois é que tem que ser 20 pontos de trabalho a orientação que eu tenho aqui, né? Então, hoje a nossa primeira atividade valendo 5 pontos, tá? Eu, como sou de exatas, para mim é 10 pontos. Mas eu vou fazer 5, porque assim, vão ser 20 pontos. Então, eu vou ver se eu vou fazer 4 atividades valendo 5 pontos, vai ver como que vai acontecer as nossas aulas, tá? Na metade do trimestre passado, eu deixei só aquele trabalho grande para eles fazerem que valia os 20 pontos, né?
Agora, nessa outra metade do trimestre, eu vou fazer o quê? Vou fazer os trabalhinhos mais em sala para dar pontos. Não vai ser só um trabalho grande igual outra vez. Outra coisa bem importante, pessoal, o professor Eduardo falou ali da apresentação, certo? Pessoal, o que eu quero falar para vocês? A apresentação que a professora está pedindo não é para vocês se apavorarem. A apresentação é o quê? Para vocês se prepararem, na verdade, para lá no futuro, na faculdade, quando vocês forem profissionais, estarem um pouquinho mais experientes nisso. Não é para vocês ficarem com medo. Eu não estou aqui para julgar vocês, é só para vocês praticarem um pouco essa questão da apresentação. Tá? Então, professor Eduardo, será que quem terminou já não quer começar a apresentar? Tá desligado. Tá. Professor Eduardo, pode ligar o microfone, por favor? Estão com dificuldade para enviar a atividade. Então, a maioria que está tendo que ficar carregando. Ah, deve ser a internet. Provavelmente é a internet. Quem não conseguir enviar na sala, tenta enviar em casa, de repente, mas não deixem de colocar lá, né? Porque vale ponto. Será que dá problema na plataforma? Eu acho que não, porque eu acabei de postar a atividade aqui, então. Estão falando que ontem teve atividade e eles em casa não conseguiram enviar, está no mesmo problema. Na plataforma? Eles estão falando, estão usando da forma, estão usando o iPad de fora e ninguém faz. Ó, vamos ter que verificar. Vamos esperar se não der certo. Semana que vem continuar assim, aí a gente vai ter que conversar aí na coordenação da escola com alguém para ver qual que é o problema, né? Porque essas nossas atividades precisam ser postadas aqui dentro. Vocês têm outras disciplinas também que é online, né? Que é por isso, é aqui pelo estúdio, né? Vamos ter que verificar isso. Eu vou até avisar aqui que não é só na minha disciplina, é nas outras também? Tá. Quem que já terminou Quem que já terminou a parte escrita para a gente iniciar a apresentação agora? Falar o que vocês pesquisaram e como que está sendo aplicado na prática essa garantia fundamental da Constituição, pessoal. O exemplo que vocês pesquisaram. É bem simples, não tem muita complicação. Olá. Bom dia, meninas. Podem falar o nome para começar, a garantia que vocês escolheram, daí podem apresentar. Mari e Heloísa? Isso. Tá, daí eu só vou pedir para vocês lerem alto, tá? Para a professora poder ouvir bem. Pessoal, estão me ouvindo bem? Então, assim, agora, ó, vamos prestar atenção, né? Todos vocês ali sentaram, dedicaram esse tempo a fazer essa pesquisa ali sobre os nossos direitos e garantias fundamentais. Isso é algo muito importante, a gente saber quais são os nossos direitos, as nossas garantias fundamentais que estão estabelecidas lá na nossa Constituição, que é o nosso documento principal sobre leis dentro do nosso país. Queria parabenizar todos vocês pela participação na aula. Porque, assim, como o professor Eduardo falou, vocês são um pouquinho fechados, não gostam muito de participar, mas eu estou vendo que cada aula vocês estão ficando um pouquinho mais próximos da professora, isso é muito bom. Então, parabenizar vocês pelo esforço, ali pela pesquisa, pela apresentação, dizer para vocês que essa apresentação que eu cobro de vocês não é porque eu sou chata, porque eu sou ruim, porque eu quero exigir isso de vocês. É para o próprio bem, porque futuramente isso é algo que vocês vão ter que fazer muito. Quem vai fazer faculdade ali no futuro, até na vida profissional, vai ter que se apresentar. Então, a gente começa aí na escola essa apresentação para ir desenvolvendo isso aos poucos, tá? Então, queria agradecer a todos por essa participação, pela participação e colaboração de todos para a nossa aula, tá? Pode deixar ligado o microfone, professor.
Ah, tá. Então deixa desligado para vocês poderem me ouvir melhor e daí conforme eu vou perguntando, aí você liga, tá? Sim, aham. Liga ou quando eu perguntar algo para eles responderem, então. Então, pessoal, só para a gente fechar esse tema que nós estávamos estudando agora sobre os princípios, sobre os principais direitos e garantias da Constituição, né? Esses direitos e garantias fundamentais estão presentes na nossa Constituição brasileira. Elas desempenham, pessoal, um papel vital de proteção aos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Dessa forma, a compreensão desses direitos é essenciais para todos nós cidadãos. Então, é muito importante que a gente conheça, entenda esses direitos, como que eles funcionam na prática, né? Para que eles realmente possam ser ali aplicados na nossa vida. Ainda temos 20 minutos de aula. Eu vou começar, então, um novo tema para vocês. Vai ser ainda dentro da Constituição, para a gente fechar. Agora a gente vai falar um pouquinho... Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. É que nós temos 2 aulas juntos, então dá tempo de falar bastante coisa. Então, agora a professora quer começar a falar um pouquinho para vocês sobre os direitos individuais e coletivos, que estão previstos ali na Constituição. Como eu falei, a nossa disciplina está estudando bastante sobre Constituição. Já falamos sobre princípios, sobre direitos e garantias, já falamos sobre a história da Constituição, já apresentei um pouco da estrutura ali do documento para vocês, e agora vamos falar um pouquinho dos direitos individuais e coletivos que estão previstos dentro da Constituição, né? Mas pode ligar o microfone agora, professor, porque eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é individual e o que é coletivo? Exatamente. Individual, como o nome já diz, indivíduo, a pessoa é um direito só da pessoa, e coletivo quer dizer o grupo, várias pessoas, né? Então, o individual, ele é pertencente ao próprio indivíduo, qualidade individual que pertence a uma só pessoa, que só pode ser feito por uma pessoa, reclamação individual, prova individual. E o coletivo, aquele que é capaz de abranger um grande número de pessoas. Pessoas ou coisas, né? Que pode pertencer a um grande número de pessoas, trabalho coletivo, um exemplo. Agora, os direitos individuais e coletivos, eles também estão presentes ali na Constituição de 1988. São fundamentais para proteger a dignidade, a liberdade das pessoas, bem como para promover o bem-estar da sociedade como um todo. Então, dentro da Constituição Federal existem direitos individuais e coletivos, e agora a gente vai dar uma olhada, uma pesquisada um pouquinho nesses direitos. Isso, pode desligar, professor. Então, agora os direitos, vamos falar um pouquinho ali dos direitos individuais. Nós já até ali no tema anterior, a gente estava falando um pouco desses direitos, direito à vida, liberdade de expressão, privacidade, igualdade perante a lei. Então, isso enquadra o quê? Como um direito individual, direito à vida, né? Que garante a proteção da vida de cada indivíduo, proibindo a pena de morte ou tortura. Então, ali na Constituição é proibido a pena de morte, a tortura, porque o direito à vida é um direito que já está estabelecido, garantido dentro da Constituição. Ele é considerado um direito individual. Outro direito individual que está ali estabelecido na Constituição, liberdade de expressão. Assegura o direito de se expressar, de comunicar ideias, opiniões sem censura ou repressão no governo. Então, vocês têm direito ali de pensar, de colocar as ideias de vocês, o governo não pode fazer essa repressão sobre vocês. É um direito também estabelecido na Constituição. Direito de privacidade, proteger as informações pessoais e intimidade de cada pessoa, incluindo a proteção de correspondência, comunicações e dados pessoais. Então, também é um direito individual, direito à nossa privacidade, ninguém pode ficar violando as nossas correspondências, nossa comunicação, é um direito nosso de privacidade, direito individual. Igualdade perante a lei também é considerado um direito individual. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os direitos coletivos. Direito da educação, garante o acesso de todos a uma educação de qualidade, promovendo a igualdade de oportunidades.
Então, ali hoje, por exemplo, vocês são um grupo, estão na sala de aula, tendo a aula e estudando o curso técnico, frequentando a escola. Vocês estão exercendo na prática o direito da educação. O direito e a garantia da educação que está previsto ali na Constituição como um direito coletivo. Vocês, a sala de aula de vocês agora está conseguindo usufruir esse direito, essa garantia ali estabelecida na Constituição. Direito à saúde. Assegura que todos tenham acesso ao serviço de saúde adequado, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Então, a gente já falou que é um direito que todos têm de utilizar a saúde, o Sistema Único de Saúde do nosso país, o SUS. Quem aí na sala já usou a saúde pública? Pode ligar o microfone, professor, fazendo um favor. Quem já usou a saúde pública aí no nosso país? Podem dar algum? Quem já usou? Podem falar um exemplo de quando vocês usaram a saúde pública? Fazer exame, tomar vacina. Às vezes alguém faz consulta lá no posto de saúde. Então, nesse momento, vocês estão ali usufruindo da garantia e o direito da saúde. Proteção ambiental é um direito coletivo também, visa preservar e proteger o nosso meio ambiente natural para as gerações presentes e futuras. Então, assim, a preservação do meio ambiente é um direito e garantia estabelecido na lei, porque o meio ambiente também influencia ali na nossa qualidade de vida. Se desmata todas as árvores, nós vamos morrer o quê? De calor, sem água, sem nada, né? Quanto mais desmata, mais quente fica, não é verdade? Então, assim, quando entra esse direito de proteção ambiental, é um direito que envolve todas as pessoas, que está pensando não só também na nossa geração, mas também na nossa geração futura que vai vir. Porque se acabar com o meio ambiente agora, o que vai ser das pessoas que vão vir lá na frente, né? Tem que também preservar o nosso mundo para essas pessoas que ainda vão nascer. Direitos trabalhistas também é considerado um direito coletivo, que inclui ali o direito do trabalho digno, condições justas de trabalho, remuneração, né, um salário justo e segurança no trabalho. E outro exemplo também ali de direito coletivo é direito à cultura e lazer. Promover o acesso à cultura, ao entretenimento e à participação na vida cultural da sociedade também é considerado ali como um direito coletivo. Por exemplo, vai ter na escola de vocês uma festa, alguma palestra, alguma coisa, é um evento cultural. Então, várias pessoas têm direito de participar desse evento, né, desse entretenimento. Então, ali vocês estão exercendo um direito coletivo. Agora, tem mais uma atividade para vocês, mas deixa eu ver que horas que é. Vai até 9h10 a aula? Isso, vai até 9h10. Tá, só um pouquinho. Eu vou pedir agora para vocês só... para cada um pensar, dividir... Cada grupo deveria escolher um de ver. Tá. Eu não vou passar mais trabalho hoje, não. Vamos discutir um pouquinho ali, vamos pensar algum direito individual, direito coletivo que a gente aplica ali na nossa vida no dia a dia. Cadê o pessoal? Vamos conversar um pouquinho. Vamos pensar aqui no direito individual. Então, ali o direito de privacidade. Quando você recebe uma correspondência na sua casa, existe um direito que nos protege. É proibido por lei a gente abrir as correspondências dos outros, pessoal, porque o direito de privacidade nos protege as nossas informações, os nossos dados, a proteção dos nossos documentos, né? Então, ali é um direito individual. Direito coletivo, a gente já deu vários exemplos também, que a gente fala ali sobre a questão. Vocês aí em sala de aula estão exercendo um direito coletivo. Quando vão tomar vacina lá, tomar vacina. A colega deu exemplo ali do exame, vai fazer exames, vai fazer consulta, está usando ali o SUS, está exercendo o direito coletivo, que é o direito da saúde. Então, é isso, pessoal. Então, aqui a gente apresentou, né, colocou
explicou quais são os direitos que é individual de cada um e os direitos que se enquadram como coletivos. Coloquei ali os exemplos para vocês. Terminamos ali, então, agora. Então, a gente terminou a parte ali da Constituição, agora falando dos direitos individuais e coletivos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Podem. O nosso intervalo é que horário? 9h10? Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa para a professora? Tem alguma dúvida, algo para a gente poder conversar? Que hoje a gente conversou bastante, conseguimos fazer bastante conteúdo, professor. Falamos sobre a estrutura, apresentei um pouco para eles, estudaram, pesquisaram ali garantias e direitos da Constituição, falamos um pouquinho dos direitos individuais e coletivos. Ninguém quer dar um exemplo, ninguém quer falar nada? Alguma dúvida, pessoal, referente à nossa aula, à nossa disciplina, às notas de vocês, que vocês queiram colocar? Professor, é o seguinte, teve alunos que acabaram não fazendo atividades. Uhum. E aí a questão essa nota já era, foi-se embora? Então, o que a gente poderia fazer agora? Então, tem muita gente que não fez a recuperação? Sim. Será que agora, se eu liberar rapidinho a recuperação, eles não querem entrar para fazer, esses alunos que não fizeram, então? Será que está bem? 10 minutos? Não é só a marca X, né? Não é discursiva a prova. Porque daí eu libero ali para vocês fazerem, para não ficarem sem nota esses 10 minutos aí que ficou pendente. Pode ser então, professor? Tá bom. Então, deixa eu liberar lá rapidinho. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo, tá? Teve um caso da Luísa aqui que ela trabalha com ela, o grupo postou, mas ela não foi. Esse pedido desse progredido ela está voltando só para a nota da prova. Ô, professor, nesse caso eu vou conversar aqui com a coordenação, eu vou ver se você, olhando esse trabalho, não pode dar a nota lá também. Porque já que não está conseguindo carregar no Classroom, né? Então, eu vou pedir autorização nesse caso, o quê? Porque daí você pode olhar o trabalho, dar a nota, né? Os 20 pontos para quem está precisando. Então, pessoal, vai ficar liberado aqui rapidinho para vocês. A recuperação agora, essa recuperação já é 5 pontos. Aham. Mas se ficou algum aluno pendente, alguma coisa, então já está lá liberado para quem puder. Foi aula passada que eu acho que só teve 6 alunos mesmo em sala, estava com um problema aí no tempo de chuva, não sei o que aconteceu. Mas já está liberado, pessoal. Quem não fez, tá? Pessoal, todo mundo que não fez, então, quem vai melhorar a nota está alterado. Lá no décimo, a atividade de recuperação. Recuperação 01, pessoal. Sai e entra novamente que vai estar liberado lá, tá? Até. Eu coloquei até as 10. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar esse tempinho, então, para terminar aí essa avaliação, tá? Professor Eduardo. Então, eu vou fechar o link aqui. Tá? Até semana que vem. Pessoal, então até semana que vem, tá? Se tiver aula, que eu não sei se vocês vão ter a festa, o professor vai confirmar para mim se vai ter aula ou vai ser só a festa, tá bom?
Então, até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais.